Você está mergulhado, você está entregue, você está vivenciando uma experiência, uma atividade que pode ser da ordem do mergulhar, do jogar, do correr, do conversar, do escrever, do pintar, do criar. O tempo não significa mais nada, horas passam num piscar de olhos. Se você já vivenciou uma experiência dessas, você deve conhecer o flow, ou o fluxo, ou aquilo que Csikszentmihalyi chama de experiência ótima. No vídeo de hoje, nós vamos saber um pouco mais a respeito desse conceito e como nós podemos desenvolver as nossas habilidades para entrar em fluxo. Eu trago hoje uma leitura que tem perpassado meu início de 2021, que é o livro Flow, a psicologia do alto desempenho e da felicidade do psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi, um sujeito que há décadas vem estudando as experiências que determinados profissionais, criadores, artistas vivenciam. Antes, o que interessa ao Csikszentmihalyi são experiências realmente de valor, experiências que fazem o tempo passar voando, experiências que fazem com que a gente consiga se entregar. Mas o Csikszentmihalyi dedicou décadas da sua vida, falamos de um pesquisador que nasceu em 1936 e que depois da Segunda Guerra Mundial e de perceber os vários tormentos que muitos europeus passaram, começou a pesquisar por que, mesmo em épocas de adversidade, desespero e descontentamentos, muitos conseguem se dedicar a uma atividade prazerosa. Depois de décadas estudando o comportamento, os hábitos e a rotina de profissionais e artistas, o Csikszentmihalyi reuniu nesse livro, publicado originalmente em 1990, boa parte das suas descobertas. Esse livro é uma pérola a todo e qualquer profissional que deseja experiências mais completas, não apenas no seu dia a dia, mas também no espaço das suas relações e no espaço da sua própria individualidade. O livro tem 10 capítulos. Nos primeiros 4 capítulos, o Csikszentmihalyi está muito dedicado a definir o que ele entende ou compreende por flow, ou fluxo, ou experiência ótima, que são aqueles momentos da nossa vida em que nós nos dedicamos a uma determinada atividade, seja ela profissional, pessoal, individual, espiritual, artística, criativa ou mesmo interpessoal, e não vemos literalmente o tempo passar. Nesses primeiros 4 capítulos, o Csikszentmihalyi tenta reunir boa parte dos resultados das suas pesquisas com respeito ao que faz algumas pessoas entrar nesse modo ou nessa experiência de fluxo. Um dos primeiros pontos que o Csikszentmihalyi traz no seu livro Flow é a forma como a experiência do flow acaba fazendo dialogar, de um lado, a fruição, o prazer, a alegria que nós muitas vezes temos em algumas atividades e a absoluta concentração que nós depositamos sobre algumas dessas atividades, especialmente quando elas são realmente importantes. Esse emparelhamento entre fruição e concentração leva o Csikszentmihalyi a desenvolver o seguinte gráfico, em que nós temos 2 eixos, um deles direcionado ao desafio que uma determinada atividade ela propõe e um outro eixo dedicado às habilidades que nós temos para desenvolver ou desempenhar aquela ação. No encontro desses 2 eixos, do desafio e da nossa habilidade, nós temos um eixo diagonal, que é onde o Csikszentmihalyi encontra essa experiência de fluxo. Essa experiência em que nós nos sentimos convidados, nós nos sentimos desafiados, nós nos sentimos engajados e ao mesmo tempo confiantes de que temos as habilidades necessárias para desempenhar uma determinada função, ação, papel. Nos capítulos 5, 6, 7 e 8, o Csikszentmihalyi se dedica à elaboração ou detalhamento de 4 campos da nossa vida em que a experiência do fluxo é perceptível. Primeiramente, é aquilo que nós vivenciamos com o nosso corpo, os jogos, as atividades físicas, o prazer erótico. No capítulo seguinte, o Csikszentmihalyi vai refletir sobre os prazeres que nós sentimos do ponto de vista do intelecto, quando nós pensamos, quando nós refletimos, quando nós lembramos de memórias aprazíveis, quando nós tentamos resolver um problema, ou mesmo as reminiscências de pessoas que são queridas por nós. É também
no campo da ciência que esse fluxo da ordem do intelecto acontece. Quando nós estamos resolvendo um problema científico, aprendendo uma nova língua, desenvolvendo uma nova habilidade, mesmo que essa habilidade seja manual, nós estamos fazendo as nossas engrenagens mentais ficarem em movimento. O terceiro exemplo que o Csikszentmihalyi vai apresentar é aquele dedicado ao trabalho. O trabalho que na nossa sociedade é não raro relacionado à tortura, sofrimento, martírio, obrigações que são pesarosas acima de tudo. O Csikszentmihalyi vai apresentar uma noção de trabalho fazendo um duplo desafio. Primeiro, nós conhecermos quais são as nossas predileções, as nossas habilidades, os nossos desejos, as energias que nos movimentam. O segundo desafio é tornar uma atividade profissional, que talvez não seja a atividade profissional dos sonhos, numa atividade prazerosa. Independente do que se faça, e mesmo você que trabalha com algo que ilumina a sua vida, que corresponde a um sonho, há momentos de tensão, há momentos de preocupação, há momentos de frustração. No 8º capítulo, em que o Csikszentmihalyi lista essas principais influências do fluxo, ele vai dedicar uma boa reflexão a respeito daquilo que nós sentimos quando estamos sozinhos, o tipo de prazer, o tipo de contentamento que nós desenvolvemos quando nós estamos sozinhos em casa. Além disso, nesse 8º capítulo, ele também fala das relações que nós temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho e de que modo nós podemos transformar cada uma dessas interações em momentos significativos. No capítulo 9, o penúltimo capítulo do livro, o Csikszentmihalyi fala sobre o caos da nossa vida cotidiana. Lembrando que esse livro ele é publicado em 1990, portanto há 3 décadas nas quais o mundo ainda não estava sendo dominado pelas dinâmicas digitais, pelas práticas que nós compreendemos como virtuais. Mesmo assim, ele já prenuncia algumas absorções que o mundo moderno e especialmente o dia a dia tecnológico poderia exigir de todos nós. E ainda propicia, passando já para o último capítulo do seu livro, a busca por um determinado significado, por um propósito. Para o Csikszentmihalyi, o fluxo, o flow, tem por base encontrarmos o nosso propósito, a nossa meta, o principal objetivo de nós estarmos aqui. Para isso, ele volta vários milênios atrás, quando no Oráculo de Delfos e posteriormente nos diálogos platônicos que tratavam de Sócrates, era admoestado aos ouvintes gregos a conhecerem a si próprios. E a partir desse autoconhecimento, moldar a vida para articular todas essas dimensões. Segundo o Csikszentmihalyi, o fluxo tem a ver com autoconhecimento, com sabermos, aceitarmos, compreendermos, perdoarmos todas as coisas que estão contidas dentro de nós. Fica aqui a dica para a leitura de Fluxo, a psicologia do alto desempenho e da felicidade. Em última instância, se você já leu alguma coisa do Csikszentmihalyi, se você já assistiu um TED Talk obrigatório a respeito dessa pesquisa de décadas, você sabe que a busca última desse especialista, desse acadêmico, hoje sediado nos Estados Unidos, é compreender a felicidade que todos nós buscamos, que todos nós almejamos. Qualquer coisa, fica aqui o link, tanto para o livro do Csikszentmihalyi, o TED Talk, os links para as minhas páginas pessoais. Se você quiser conversar um pouco mais sobre o fluxo, sobre essencialismo, o método Bullet Journal, economia criativa, escrita de ficção, me segue no Twitter, vamos conversar por lá. Se você estiver interessado em mais conteúdos como esse, por favor, me segue lá no Instagram. Um grande abraço a todos vocês e um bom fluxo a todos nós.